Olá, sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula do nosso curso Criando um Interpretador, uma jornada com a linguagem LOX. Meu nome é Lutero e eu vou estar aqui com vocês durante mais uma aula, guiando vocês, apresentando o conteúdo, sempre lembrando que todo esse nosso conteúdo, esses nossos slides, também o código que está sendo fornecido para vocês, eles foram todos retirados, baseados, no livro Craft Interpreters, do Robert Nistrom, que está na descrição dos livros, do vídeo. Você pode acessar ele. Ele tem uma versão online que é totalmente gratuita, certo? Então, nessa aula, a gente vai estar com o nosso objetivo de avaliar expressões. Então, na nossa aula anterior, a gente conseguiu pegar toda aquela nossa sequência de tokens, que o scanner gera e finalmente criou o nosso parser, para poder transformar esses tokens em uma árvore sintática abstrata, certo? Então agora, nesse momento, a gente vai fazer a parte de realmente percorrer essa árvore para a gente poder calcular o valor, certo? E esse é o trabalho do nosso interpretador. E a gente vai... É a última etapa, desse nosso interpretador que faz o percurso em árvore, certo? Então a gente monta uma árvore e através dessa árvore a gente realiza a execução das instruções, Por isso o nome de interpretador de percurso de árvore, enfim. Bom, então agora a gente pode finalmente começar a atacar aquela questão de que LOX é uma linguagem dinâmica e em Java nós estamos fazendo uma implementação, no caso a linguagem que nós estamos implementando, o interpretador de LOX, que é uma linguagem dinâmica, é Java, que é uma linguagem estática, certo? Então, basicamente o que isso quer dizer? Quando uma linguagem é dinâmica, o tipo do valor no que uma variável está guardando, ele só é verificado em tempo de execução. Então, a gente só vai saber qual é o tipo de valor, se é um número, se é uma string, se é o que quer que seja, enquanto a gente estiver executando o código. Então, a gente só vai saber que dentro da variável A e da variável B, a gente tem um número quando a gente for fazer a soma de A e B, por exemplo. Enquanto que em linguagem de tipo estático, a gente já sabe isso em tempo de compilação. No momento que a gente faz aquela ideia da nossa árvore, a gente já sabe se a gente está fazendo a soma, por exemplo, de dois tipos inteiros, dois tipos double, ou se é um inteiro e um string, certo? E isso vai gerar uma série de consequências para a gente, algumas delas que a gente vai, inclusive, atacar nessa aula, certo? Porque como a gente só vai saber as coisas em tempo de execução, a gente tem que fazer para todo tipo de valor, que a gente vai estar fazendo algum tipo de operação, a gente tem que verificar no nosso interpretador, no nosso tempo de execução, enquanto a gente está executando o código, a gente tem que verificar se aqueles valores são dos tipos permitidos, certo? Então, por mais que LOX seja de fato uma linguagem dinâmica, ela, por baixo, é implementada em uma linguagem estática que vai sim guardar os tipos especificamente. Então, o nosso número em LOX ele vai ser um double em Java. A nossa string em LOX vai ser um tipo string em Java e o nosso boolean vai ser um tipo boolean, certo? Só que a gente não pode implementar o nosso visitor, dentro da nossa classe do interpretador, como sendo um visitor de double ou um visitor de string, porque a gente não sabe qual vai ser o valor que vai ter na variável, como eu falei, até o momento em que a gente executar aquela expressão, certo? Então, como que a gente pode resolver isso em Java? Bom, felizmente, todas as classes de Java, todas as classes em Java, elas herdam da classe Java Object. Então, a gente pode simplesmente falar que o nosso visitor está sendo implementado com o tipo Object, certo? E aí, quando a gente tiver que lidar com a questão de valores, seja double, string, boolean, a gente pode verificar eles de fato somente quando a gente for executar algum tipo de operação, certo? Isso pode estar parecendo um pouco abstrato agora, mas no momento que a gente for de fato implementar o nosso interpretador para executar as operações, isso vai ficar mais explícito, certo? Então, aqui está a nossa classe do interpretador, certo? A nossa classe interpreter,
que vai ser de fato a classe responsável por realizar toda a execução do código baseado naquela nossa árvore, certo? Ela vai implementar o nosso padrão de projeto visitor, certo? E como eu havia falado, ele vai estar sempre tendo como retorno o tipo de Java Object, certo? E aí a gente já vai começar aquela nossa implementação dos nossos métodos da maneira mais simples possível, com os dois casos mais simples, que é o caso literal e o caso expression, certo? Então, é o grouping no caso. Então, o nosso caso literal, ele vai apenas retornar o valor que está guardado dentro da nossa expressão, certo? Eu não sei se vocês se atentaram durante a nossa aula, na qual a gente criou aquele generate AST, mas dentro de cada uma dentro da nossa classe literal, o valor, né, esse value, esse campo value, ele é de fato guardado já como um object, justamente por essa mesma ideia, certo? E a gente vai ter a classe, o método visitGrouping, certo? Que vai ser a visita às expressões agrupadas, em que ele só vai chamar esse método evaluate para a expressão que está guardada dentro, né? Então, justamente, não sei se você se lembra da nossa gramática, mas quando a gente tem uma expressão que está entre parênteses, a gente já volta, aquela ideia lá de voltar para o nosso topo da pilha, certo? A gente tem que voltar e avaliar a expressão que tem dentro dela, uma nova expressão, certo? Então, esse nosso método evaluate é basicamente esse método. Ele é apenas um método que vai estar nos ajudando a implementar aquele nosso double dispatch, certo? Então, quando esse método ele é chamado, ele vai estar recebendo uma expression, certo? E a gente vai pedir para essa expressão aceitar. Então, quando a gente, por exemplo, tiver no caso de uma expressão binária, certo? A gente que está implementando nesse momento, a gente não sabe que é esse tipo de expressão, certo? Mas o nosso compilador de Java, quando ele receber esse expression, ele vai saber que se é uma expression binary ou se é uma expression unary, enfim, por aí vai. E aí ele vai chamar justamente a função accept dessa classe expression que a gente vai estar utilizando. E aí, nesse momento, essa classe vai chamar o visit dela, certo? O visit correto, de acordo com a implementação que a gente já tem dos accepts em cada uma daquelas nossas classes, certo? E aí, apenas reiterando que isso é apenas para que a gente consiga manter, certo? Aquela nossa ideia do padrão de projeto visitor, certo? E então, esse nosso método evaluate, ele vai realmente servir apenas para dizer para o tipo da expressão, né, que ele estiver recebendo, pedir para que aquele tipo de expressão aceite o visitante, que no caso é o interpretador, e aí o visitante dentro da função dele, no caso a expressão dentro da função accept dela, ela vai chamar a expressão, o método de visita correto dedicado para ela. Então, se é uma classe binary, ela vai chamar o visit binary. Se é uma classe unary, vai chamar o visit unary. Enfim, aquela mesma ideia que a gente já tinha visto naquela aula que a gente explicou, o padrão visitor e etc. E aí, com isso, a ideia do evaluate, que a gente vai estar sempre utilizando também em outras classes de visit, em outros métodos de visit, no caso, a gente pode vir agora para a implementação, certo, do nosso visit unary expression, certo? Então, para o operador unário, a gente vai primeiramente analisar o operando dele de forma recursiva, certo? Então, lembra daquela ideia da associatividade à direita que a gente tinha falado, de que o operador à direita ele vai ser avaliado primeiro nesse tipo de expressão? Então, é exatamente isso que está explicitado aqui, certo? Então, a expressão unária, ela vai chamar o evaluate para a expressão da direita, certo? Lembrando que a classe unary, ela vai guardar o token do operador e também uma expression para a expressão da direita dela. Então a gente vai pedir para que seja avaliado essa expressão da direita. E aí depois a gente vai entrar no nosso num switch case simples para que a gente possa de fato aplicar o operador que a gente tem nessa nossa expressão que está à direita. Então, no caso de ser a negação,
a gente vai chamar essa função struct, certo? Que é apenas uma função que daqui a pouco a gente explica, mas é a função que vai basicamente definir o que é falso e o que é false e o que é true dentro de locks, certo? E caso seja um menos, a gente vai verificar primeiramente se a gente está lidando com um operador que é um número. Então, aquela ideia que eu tinha falado da questão de que a gente tem que verificar em tempo de execução que tipo de valor está sendo guardado pela expressão, seja um valor que pode ser uma string, que pode ser um número, que pode ser um true or false ou um nil. Então a gente precisa verificar porque, por exemplo, o operador de menos só pode ser aplicado em números, certo? E se ele for, a gente vai para esse return aqui, que vai retornar o menos, né, de fato, o nosso valor já convertido para o double, que é a forma que a gente está representando números aqui da nossa linguagem locks, certo? Então, essa função checkNumberOperand, a gente vai ver ela sendo utilizada em todos os operadores que envolvem números, e a gente vai entrar nela um pouco mais à frente na aula, quando a gente for falar sobre a questão de erros de execução. Justamente porque se a gente tiver uma solicitação, por exemplo, de aplicar um operador de negativo, né, de subtração, para tornar o valor negativo, né, inverter no caso, não é nem tornar negativo, para que a gente consiga inverter, né, para que a gente veja o oposto daquele valor. Então, se a gente estiver tentando aplicar isso em um valor que seja uma string ou que seja um tipo booleano, não faz sentido, né? Então, a gente precisa ter um erro de execução nessa situação, e isso a gente vai ver um pouco mais para frente nessa aula, certo? Então, basicamente, a nossa ideia aqui da nossa avaliação de operadores unários é justamente a gente vai olhar para nossa expressão que a gente tem à direita, e depois que a gente vê toda essa expressão, a gente vai aplicar o nosso operador nela. Seja ele a negação, que a gente vai negar o valor lógico, certo? True or false, dessa nossa expressão à direita, ou, se for no caso do negativo, a gente verifica se o valor que a gente está lidando é um número, o valor dessa nossa expressão da direita, certo? E se for, a gente aplica o sinal de negativo, né, de inverter, o sinal de subtração de inverter, inverter não, de resgatar o oposto daquele valor, certo? E aqui a gente tem, de fato, a implementação daquela struct que a gente tinha falado. Então, basicamente, em locks, sempre que a gente tiver false e nil, a gente tem valores que são falsos. Qualquer outro valor é verdadeiro. Então, se a gente tem uma string e a gente chama a função struct para ela vai retornar true, certo? Então, perceba que essa função struct, ela vai primeiramente verificar se aquele objeto ele é nulo, né? Que no caso seria o nil, certo? Então, no caso, quando a gente tem o valor nil para um objeto, aquele nosso objeto que vai representar aquele valor, ele vai ter um null do Java, certo? Então, se ele for null, a gente retorna falso. Senão, a gente vai retornar, de fato, esse objeto como um booleano. Se ele for true, obviamente, ele é true, certo? Se ele for false, então, ele é false. E para qualquer outro tipo de valor, que é a nossa terceira linha do nosso método, ele vai retornar true. Então, independente se ele tiver algum valor lá que não é booleano e também não é nil, ele vai retornar verdadeiro. Então, essa é a regra do que é true e do que é false para essa nossa linguagem locks. E aí, agora a gente chega na nossa parte de avaliar operadores binários, certo? Então, qual que vai ser a lógica que a gente vai aplicar para operadores binários? Primeiro, a gente vai avaliar o nosso operando da esquerda. Então, a gente vai avaliar toda a expressão que a gente tem para a esquerda. Depois, a gente vai avaliar toda a nossa expressão que a gente tem para a direita, utilizando o método evaluate, sempre utilizando o método evaluate. E depois, a gente vai realizar a operação nessas duas expressões que já foram avaliadas, né? Então a gente já teria o valor delas, o valor real delas. A gente vai aplicar a nossa operação, certo? E a gente vai discorrer agora sobre justamente esses tipos de operação. Então, no caso das operações de subtração, divisão e multiplicação, a gente vai aplicar o checkNumberOperand, certo? Aquela mesma ideia que a gente já tinha visto no unário, certo? Ele vai verificar se eles são valores
numéricos. Caso eles sejam, ele aplica essa operação e retorna o valor dele já convertido para o nosso double do Java, né? E caso não seja, a gente vai aplicar, vai lançar, né, uma exceção avisando de que os valores não são numéricos, certo? Como já falei, mais para frente nessa aula a gente vai falar sobre essa parte de exceções e sobre essa função, o check number operands. E aí, de forma muito semelhante, a gente também vai ter os nossos operadores de comparação. É praticamente a mesma coisa dos operadores binários, a diferença é que a gente vai aplicar uma comparação em vez de uma operação aritmética, certo? Lembrando, como a gente tinha falado na primeira aula do curso, que os operadores de comparação podem ser aplicados somente em valores numéricos, certo? Então, por isso a gente faz a verificação para saber se os dois valores são numéricos ou não. E, para fechar, a gente também vai ter os nossos operadores de igualdade, certo? Então, esses operadores funcionam com qualquer tipo de operando, certo? E a gente também tinha falado na nossa primeira aula, nossa aula introdutória. E a regra principal é que nil é igual a nil, certo? Então, um valor que é nil só pode ser igual a outro valor que é nil. E para qualquer outro tipo de operação, a gente vai utilizar a mesma regra da ponto equals que a gente tem implementada em Java. E chegamos agora no operador mais, né, que tem duas funções em locks, certo? Ele é um operador que é sobrecarregado, então ele executa tanto adição quanto concatenação, sendo que para realizar uma adição é necessário que os dois operadores sejam operadores numéricos, né? No caso, sejam um double, pensando em Java, certo? E para realizar a concatenação é necessário que ambos sejam string, certo? Então a gente faz essa verificação, caso os dois sejam double, realiza a soma, caso seja string, realiza a concatenação. Caso não seja nenhum dos dois, né, a gente vai retornar um erro falando que é necessário que os dois operadores sejam ou dois números ou duas strings, certo? E agora nós vamos finalmente entrar na nossa questão de lidando com erros em tempo de execução. Bom, então o que aconteceria se o usuário tentasse fazer uma entrada do tipo menos, né, e abre aspas, texto? Isso não é um erro, certo? De parsing, certo? Se você for olhar na nossa gramática, você vai ver que é possível gerar um operador unário, e do unário ele vai gerar isso, depois vai gerar o menos, depois ele vai para o primary, e do primary ele gera uma string. Então isso é totalmente permitido, isso não está errado pensando na nossa gramática. No entanto, isso é um erro pensando na nossa execução. Então, a ideia do erro em tempo de execução é um erro que, de fato, ele está restrito a quando a gente apenas vai executar o nosso código de fato, certo? Então, a gente precisa detectar esses erros e a gente precisa também reportar esses erros para o usuário. E também a gente precisa parar de executar o código. Não faz sentido executar um código, né, continuar interpretando, executando um código que está com erro. Não tem por que fazer isso. E muitas vezes não tem nem como fazer isso. Então, a gente vai criar uma função agora, uma classe no caso, que vai ser de fato a classe runtime error, certo? E essa classe ela vai ser responsável justamente para quando a gente tiver erros de execução, certo? E sabendo dessa nossa classe de erro, a gente pode agora de fato olhar para a nossa função check number operand, que foi utilizada na visit unary, certo? Então ele vai receber o objeto, certo? E ele vai olhar para ver se esse objeto ele é uma instância do tipo double. No caso, se ele é um número para a gente, pensando em locks. Caso ele seja, tudo certo, vida que segue. Caso ele não seja, vamos atirar um runtime error. A gente vai avisar que com a mensagem, né, de que o operador precisa ser um número, certo? Seguindo agora para a nossa função de check number operands, a mesma coisa, a diferença é que ele vai verificar dois valores para ver se esses dois valores são numéricos. Se for, tudo certo, vida que segue. Se não for, lança um erro. E aí, com isso, tanto nessa quanto na unary,
na Visit Unary quanto na Visit Binary, que esse aqui é utilizado na Visit Binary, a gente não vai ter a execução de fato das operações. As operações não vão ser aplicadas, né, dentro daqueles métodos, por causa que vai justamente rolar o erro, então, enfim, vai interromper a sequência de execução, o fluxo de execução natural do código. Enfim, da mesma forma como exceções funcionam em Java no geral. E aí a gente precisa de um ponto para que tanto a gente possa iniciar a nossa interpretação, a gente possa iniciar a nossa execução, quanto a gente também possa capturar essas exceções que vão acontecer durante a execução do nosso código, da nossa expressão. E a gente vai ter isso dentro desse nosso método interpret, certo? Esse método vai ter esse nosso bloco try-catch, ele vai capturar esse runtime error, que pode ser atirado de vários métodos diferentes ao longo da execução, e quando isso acontecer, ele vai chamar a nossa funçãozinha de erro locks, que está na classe locks, que é a nossa função runtime error. Função essa que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, certo? Então, a gente também vai ter mais um método dentro dessa nossa classe do interpretador, que é esse método stringify, certo? Como nosso interpretador apenas processa expressões, né? Ele ainda não realiza ações com instruções, coisa que a gente vai ver na próxima aula, certo? A gente precisa visualizar, né, o resultado dessas expressões, e aí esse método stringify, ele serve justamente para tornar aquele nosso objeto, né, que a gente está gerando aquele tempo todo, em uma string, certo? No caso, o objeto que vai ser o resultado de toda a expressão que a gente executou. E aí, agora sim, a gente vai ter, de fato, a nossa forma de reportar, certo, os erros de execução, que é aquela função runtime error que a gente viu, que foi utilizada naquela nossa função de entrada da classe de interpretação, certo? Então, essa é a função runtime error, certo? Ela vai ter a ativação de uma flag, que é a head runtime error, certo? Essa flag, a gente vai adicionar ela dentro da nossa classe locks, certo? No início dela. E a gente vai também atualizar o método runFile para que quando a gente tiver um erro de runtime, a gente tenha um tipo de código de saída diferente de um erro normal, um erro de seja parsing, seja de scanning, certo? E aí agora basta que a gente de fato faça a nossa conexão desse nosso interpretador pronto na nossa classe locks. Então a gente vai ter um interpretador declarado, certo? Dentro da nossa classe locks vai ser um campo dessa nossa classe para que a gente sempre utilize o mesmo interpretador, não fique criando outros, certo? E a gente vai adicionar dentro do método run para que depois do nosso scanning e do nosso parsing, a gente de fato faça a interpretação dessa nossa expressão. Bom, como de costume, nós temos alguns desafios para vocês que vocês podem realizar para poder aprimorar o conteúdo de vocês e o entendimento de vocês do assunto, certo? Eles estão nos slides que estão na descrição do vídeo, certo? E aqui o nosso resumo. Então, basicamente, o que nós fizemos nessa aula, né? A gente finalmente criou o nosso interpretador, certo? Então, agora nós finalmente conseguimos ter um interpretador completo. Ele vai, de fato, receber uma expressão, ele vai transformar ela em tokens, ele vai fazer o parsing dessa expressão e ele vai, por fim, executar essa expressão baseado na árvore que é gerada do nosso parsing, certo? No entanto, a nossa linguagem apenas lida com expressões. Ela ainda não consegue lidar com instruções e é isso que a gente quer fazer na nossa próxima aula, certo? Então, compartilhe essa aula com seus amigos, pessoas que você acredita que vai gostar. Deixe o seu like, não esquece de conferir a descrição para verificar todo o material que a gente deixou disponível lá. E na próxima aula nós vamos estar, de fato, transformando esse nosso interpretador, que por enquanto apenas lida com expressões, seja de aritmética ou de comparação de valores, expressões lógicas, para de fato se tornar um interpretador de uma linguagem de fato usável
adicionando algumas coisas, certo? Então, a gente vê vocês na próxima aula. Bom, como de costume, nós temos alguns desafios para vocês, que vocês podem realizar para poder aprimorar o conteúdo de vocês e o entendimento de vocês do assunto, certo? Eles estão nos slides que estão na descrição do vídeo, certo? E aqui o nosso resumo. Então, basicamente, o que nós fizemos nessa aula, né? A gente finalmente criou o nosso interpretador, certo? Então, agora nós finalmente conseguimos ter um interpretador completo. Ele vai, de fato, receber uma expressão, ele vai transformar em tokens, ele vai fazer o parsing dessa expressão e ele vai, por fim, executar essa expressão baseado na árvore que é gerada do nosso parsing, certo? No entanto, a nossa linguagem apenas lida com expressões. Ela ainda não consegue lidar com instruções e é isso que a gente quer fazer na nossa próxima aula, certo? Então, compartilhe essa aula com seus amigos, pessoas que você acredita que vai gostar. Deixe o seu like, não esqueça de conferir a descrição para verificar todo o material que a gente deixou disponível lá. E na próxima aula nós vamos estar, de fato, transformando esse nosso interpretador, que por enquanto apenas lida com expressões, seja de aritmética ou de comparação de valores, expressões lógicas, para, de fato, se tornar um interpretador de uma linguagem, de fato, usável, adicionando algumas coisas, certo? Então, a gente vê vocês na próxima aula.